Cara, tá difícil hoje, viu? Tá difícil gravar porque a gente perde um grande treinador, galera. Apesar de ser novo no cargo, Felipe Luiz é um baita treinador e ele será o melhor treinador brasileiro em pouco tempo. E eu tenho certeza que daqui a pouco ele estará empregado em um grande clube do Brasil ou do exterior. Não duvide se ele pintar no Cruzeiro, tá? Não duvide se o Tite cair, o Cruzeiro vem atrás do Felipe Luiz. Não duvide disso. Eu tenho quase que certeza disso, cara. Hoje, o Felipe Luiz é sombra para todos os treinadores do Brasil. Até do Abel Ferreira. Pelo que ele conquistou no Flamengo em tão pouco tempo, galera, tendo um aproveitamento de quase 70%, qualquer clube brasileiro quer ter o Felipe Luiz hoje. Se ele não for para fora, ele vai treinar um grande clube brasileiro daqui a pouco, aqui no Brasil. Vocês vão ver. Muito obrigado, Felipe Luiz, por tudo. Muito obrigado. Você honrou o manto sagrado e boa sorte para você. Boa sorte, cara. Você merece. Estou triste, muito triste pela sua demissão. Eu sou contra a sua demissão e é isso, né? Vamos acompanhar aqui o Futebol Show, esse corte da ESPN Brasil e ver aqui o que os comentaristas vão falar dessa demissão do Felipe Luiz e da chegada do Leonardo Jardim, né? Pode ver que minha voz está diferente, eu estou emocionado. É um ídolo, né, cara? É um ídolo, o cara marcou história, né? O cara é especial, né? Ele é torcedor do Flamengo. É diferente de outros. Ele é diferente. As imagens são da ESPN, link na descrição, como crédito. Fui dormir. Quando eu acordei para levar as meninas na escola, 6 e pouco, eu peguei o celular, liguei. Eu tô meio escovando o dente, assim, olhei. Felipe Luiz não é mais técnico. Aí eu falei, será que eu tô meio grogue? Tô dormindo ainda, eu te liguei de 8-0. Aí eu olhei embaixo, Leonardo Jardim é cotado. Agora o Leonardo Jardim já é o novo técnico. Vamos explicar como tudo aconteceu. Saída do Felipe Luiz, qual é o cenário dos jogadores, a chegada do Leonardo Jardim, que Flamengo ele vai encontrar. Ô Pedro Ivo, deixa eu te falar uma coisa. Vai devagar que o... Eu acho que o principal de olhar da saída do Felipe Luiz, e aí eu vou perguntar, essa pergunta pro Pedro se estende a vocês. Vocês acham que faltou respeito com o Felipe Luiz? Pô, delicado isso, né, Edu? Boa tarde a você. Boa tarde. Já começo na goela, já. Satisfação ter você. Que na- a gente esteja muito junto. O prazer é todo meu. Acho que vai pra lá. Vai ser legal pra Um caramba. abraço a você, deve ser um dia muito especial, você de laranja, traje de gala. Miriam, um laranja? abraço também. Ao Fã do Obrigado. Esporte. Edu, eu acho que balizar o respeito, desrespeito, não é? Me soa até um pouco pretencioso, porque parece que nós somos régua de respeito e moral. Eu acho que talvez não tenha sido a maneira que as partes consideram a melhor. O que acontece é o seguinte, a gente fala muito sobre desempenho do Flamengo, ontem a gente debatia aqui e tal, o desempenho do Flamengo em 2026 não é bom até aqui. O desempenho do Flamengo em 2026 não lembra o de 2025 campeão, vencedor, porque em alguns momentos lembra desempenho, só que ano passado tinha uma Arrascaeta muito inspirada, a bola entrou em alguns momentos, a bola, sabe, no escanteio a bola entrou. Então, não é também que era o melhor futebol do mundo, ou o melhor desde 2019, que a gente passou a balizar ali o Flamengo. O desempenho não era bom, todo mundo sabia isso, o Flamengo chegou a reconhecer isso em nota, né? A gente que está falando. Agora que, acho que para tentar explicar essa saída, falar em respeito ou não, a gente tem que contar um pouco que ela diz muito mais sobre uma relação pessoal desgastada do técnico do clube com o presidente do clube, do que exatamente sobre desempenho. Ontem, ou porque tinha que ter feito 10, ou porque tinha que ter feito 3. Felipe não caiu só porque teria condição ou não de ganhar do Fluminense. O Felipe não caiu só porque o time não ganhou a Recopa e não ganhou a Supercopa. Eu acho que não vencer a Recopa e não vencer a Supercopa acabou gerando um cenário favorável, uma tempestade perfeita, um time perfeito para que o presidente do clube fizesse aquilo que ele já queria há algum tempo. Só para entender, Fala. Pedro, só para já cumprimentando o Bubu, Claro. capitão, Bina. Edu, Pedro Bina, Ivo, boa as tarde. nações do esporte. Ele estava, entre aspas, demitido há muito tempo e faltava oportunidade gerada pelo campo, é isso?
BAP nunca quis que Felipe Luiz fosse o técnico da gestão dele. Felipe Luiz e BAP nunca falaram a mesma língua. Tem um lado Isso não é de político 2025, não é do final de 2024, não é do final de 2026. Isso vem de 2019. Vamos voltar um pouquinho para tentar explicar onde nasce essa rusga. 2019? Felipe Luiz é um dos líderes daquele elenco histórico, era um dos líderes daquele elenco histórico do Flamengo em 2019, ao lado de Bruno Henrique, ao lado de Diego Alves, ao lado de Diego Ribas, ao lado de Arrascaeta, ao lado de Gerson, ao lado de Rafinha. Estou citando porque são personagens importantes do que eu vou contar. Esse grupo de jogadores, pautado na tal profissionalização do futebol, nunca enxergou com bons olhos o tal conselhinho do futebol que existia no Flamengo. Vocês lembram? Que era formado pelo BAP, pelo Deco, que hoje é dirigente, ainda está por lá. Ainda essa diretoria tem a capacidade de falar que é profissional, né? Amadorismo puro, cara. É um grupo político dentro de uma estrutura profissional para justificar apoio político ao então presidente Rodolfo Landim. Para acomodar apoios políticos de outros grupos, criou-se um conselhinho de futebol que tinha no BAP a sua figura principal, que tinha no Deco ali também, né, e no Fábio Palmer, uma figura ali, sabe, um pouco mais abaixo, mas o Deco segue lá hoje. Esse grupo nunca tolerou a presença de agentes políticos dentro do ambiente do futebol. Então, num dado momento, Felipe, que era um dos líderes desse grupo, um dos líderes desse elenco vencedor, virou e falou: a gente não quer mais essa gente dentro de vestiário, dentro de CT, transitando em hotel, dando aquela boleirada que o capeta sabe como gosta. E o BAP nunca digeriu bem isso. Eles foram, de fato, isolados do ambiente de futebol, enquanto eram do conselhinho. O conselhinho era muito mais um instrumento político do que um instrumento técnico, exatamente de fiscalização de trabalho. BAP nunca digeriu. O tempo passou. BAP vira presidente do Flamengo, eleito no final de 24, para o mandato que se inicia em 2025, e Felipe Luiz era técnico. Só que não existia exatamente um ambiente para você desligar o Felipe Luiz. É porque ele venceu a Copa do Brasil recuperando a equipe depois Exatamente. E o tempo passa, o ano passa e não tem um ambiente. O bom mundial também não tem um ambiente para demitir o Felipe. O Chico, no final de 2025, fica difícil justificar que você não renove. Sempre é contragosto. Só que agora o time não andava, as coisas não aconteciam. O BAP, que já tinha conversado, sim, o BAP que justifica internamente que o Felipe negociou com o grupo do Chelsea. O Flamengo também negociou com o Leonardo Jardim, isso é uma defesa até nessa guerra de narrativas do staff do Felipe. Ora, como a gente negociou com o Chelsea? Eles também negociaram com o Leonardo Jardim. O que eles dizem é: o staff do Felipe foi procurado por muitos clubes, mas o Felipe nunca conversou com ninguém, e tanto que os tais dias que o Jorge Mendes fica sem responder à diretoria, o Felipe entra na história e fala: vamos resolver logo isso, porque a coisa estava meio travada. Então, só para explicar o contexto, Felipe Luiz e BAP nunca foram grandes amigos, nunca foram grandes fãs do outro. Você acha, obviamente, você não é o BAP para ter a resposta 100% precisa, se tivesse vencido a Recopa, perdeu a Supercopa, venceu a Recopa, o time jogou bem. Ia ficar mais difícil de executar o que ele pensa agora. E continuaria. E se não demite hoje, deixa para semana que vem, tem o risco de ganhar do Fluminense se você não conseguir demitir. Ter uma boa apresentação. O risco de ganhar do Fluminense. O risco entre aspas. Então, porque assim, o Felipe e o BAP, vamos deixar isso claro, nunca falaram a mesma língua. A gente sempre comentou isso aqui, o Vini Ribeiro, o Pedro Torres trazem isso muito bem detalhado numa matéria do site, ainda na madrugada depois da demissão, e a gente pode confirmar conversando com pessoas do Flamengo hoje. Eles nunca falaram a mesma língua. Tanto que a demissão que você fala de respeito, ele trazendo como a demissão ocorreu. O que o Felipe foi muito incomodado, não é que ele está muito incomodado que ele foi demitido, o Felipe é da bola, a demissão é do jogo. O que ele fica muito incomodado é que acaba o jogo de ontem, ele fica aguardando as pessoas da comunicação que o levam para a coletiva. Olha aí, galera, o que o Pedro Ivo vai falar, cara. Um absurdo isso aqui, ó. Olha aí. Estavam numa reunião, há uma reunião entre dirigentes do Flamengo enquanto ele aguarda no vestiário. A decisão já estava tomada pela demissão. Então ele é levado para a coletiva e todo mundo já sabia que ele ia ser demitido. E ao final da coletiva ele recebe um recado: Felipe, o Boto está te esperando no vestiário. Que desrespeito, cara. Que desrespeito com o Felipe Luiz, cara. Por que fizeram ele dar entrevista então, cara? Que falta de noção. Nossa, que sem noção. Ele acha aquilo meio estranho e vai até o vestiário. O Boto, em coisa de menos de 2 minutos, fala: Felipe, olha, eu fui contra, eu não queria isso, eu tentei demover a ideia. Até no final aquela frase: se eu não sei o que vai acontecer. Mas o Boto fala ao Felipe, desculpa, só para não interromper o raciocínio, abre aspas, o Boto fala ao Felipe Luiz numa rápida conversa: eu sou contra, eu não queria, eu tentei mudar o cenário, mas eu estou aqui te comunicando que você está desligado. É uma decisão superior, é uma decisão do presidente. O presidente ligou para o Boto e falou: demite o Felipe, Felipe foi lá e demitiu. O Boto foi lá e demitiu o Felipe. Felipe foi embora, tranquilo, jogadores muito assustados, atônitos, 8-0, ninguém entendeu, final no fim de semana, ficaram assim meio chocados. O Felipe falou que não era para transformar aquilo em algo maior do que estava acontecendo, que ele ia hoje ao CT, como está programado, vai hoje ao CT mais tarde conversar com o elenco.
Reação interessante do elenco na manhã de hoje. Muitos dos principais líderes do elenco entraram em contato com o Felipe. Teve manifestação nas vários redes sociais. momentos. Mensagem, ligação, querendo entender, revoltados, incomodados com uma coisa se deu. Porque jogador, Capita está aqui, foi líder de elenco, jogador sente como é que está o ambiente da presidência com o treinador, jogador sente o que está acontecendo nos bastidores e eles ficaram incomodados. Nessa guerra fria, as lideranças estão muito mais ao lado do Felipe que exatamente ao lado da direção. Algumas lideranças daquele grupo de 2019, é bom lembrar, eles estão lá. Bruno Henrique, Arrascaeta, gente que ganhou lá atrás em campo, como o Léo Pereira, também está lá. Então, assim, gente de comissão também está lá ainda. Então, tem essa rusga, esse incômodo interno pela maneira como a diretoria demitiu, e aí eu acho que é julgamento de cada um. Tem o incômodo do Felipe pela maneira como ele foi comunicado, eles já sabiam que ele estava demitido e colocaram ele na coletiva mesmo assim, depois fizeram essa comunicação breve. É ou não é amadorismo, cara, dessa diretoria? Fala pra mim. Qual que é a diferença dessa diretoria pra outra? Puta que pariu, bicho. Meu Deus do céu, cara. Flamengo só perde pra ele mesmo. Já dizia o Domenech Torrente. Sem ninguém falar com ele, só o Boto virou e falou, tô te comunicando. Eu era contra, mas eu tô te comunicando, você tá desligado. Ele pegou e foi embora. O Felipe não é um cara exatamente de externar muita insatisfação, gritar, verbalizar. Então, ele só aceitou, pegou as coisas dele e foi embora, disse que ia hoje ao CT se despedir. Então, esse é o desenho que a gente precisa trazer aqui para explicar 2026, fevereiro de 26, a gente precisa voltar em 2019 para explicar, mas por que o Felipe Luiz e o BAP não se bicam? Vem lá de trás, só que num dado momento, né, o BAP virou o grande comandante. E o Felipe passou a responder diretamente. Antes o Felipe não respondia ao conselho de futebol enquanto jogador. E há também uma questão interna no Flamengo atual de que tudo que é muito ligado à gestão de Landim e Marcos Braz é algo que precisa ser tirado do grupo. O Felipe é um projeto da época do Landim, é um projeto da época do Braz. Então, assim, tudo que é daquela época, eles dizem internamente que eles preferem varrer. Então, se deu um cenário atual de que era um momento para tirar. Muita gente tirou, mas depois do 8-0, não é só o do 8-0, é que o momento era agora. Tem técnico engatilhado, técnico que você conversou em dezembro, que ainda está no mercado, está sinalizando que quer voltar a trabalhar, sabe? Tem um time que sai do gramado aos gritos de sem vergonha. Eles imaginaram que teria uma tempestade perfeita para justificar. Mas, Edu, talvez esse movimento não tenha sido tão bem calculado por eles, porque tem muita gente da torcida... muitas nuances. Com certeza o tiro saiu pela culatra, porque eu estou vendo aqui, galera, 90% ou mais estão criticando a decisão da diretoria, a postura e a forma, cara, com que trataram o Felipe Luiz, uma forma covarde. Essa é a palavra. Foram covardes. Ao lado do presidente. Isso que eu ia falar. Porque, Edu, só para responder a sua pergunta claro, que você fez pro Pedro. Isso, você acha que faltou respeito ao Felipe Luiz? Assim, E depois eu vou perguntar depois eu vou entrar no mérito se o Flamengo pode ou não pode ganhar com a troca de técnico em campo. Isso, já a gente vai A falar. maneira como o profissional Felipe Luiz foi tratado foi cruel. Isso. Foi cruel, porque ele dá entrevista, ele... É isso naquele que o momento- incomoda, Vitor. É isso que o incomoda. Nossa Ele não Senhora. cogita na entrevista de maneira muito clara, tá muito claro que ele não cogitava a saída, que os jogadores não cogitavam a saída, porque, como disse o Pedro, capitão, vive um ambiente de futebol muito tempo, tem uma coisa no ar, quando o técnico pode sair, essa coisa não havia. Exato. Né? O resultado, por mais que ganhar do Madureira de 8-0, 500-0, não mude nada na vida do Flamengo, eu entendo o torcedor, mas o resultado não potencializa a hipótese de uma demissão. Eu sempre quero lembrar de uma coisa. O Flamengo ganhou ano passado porque tinha o Felipe Luiz. Tá? Porque se fosse só elenco para ganhar campeonato, não tinha perdido do Olímpia, não tinha perdido do Penharol. O Felipe Luiz organizou um clube desorganizado fora de campo no dia a dia do treinamento, cobrando Parabéns, Birner. Cara, você foi cirúrgico agora. intensidade, colocou a camisa do clube acima dos personagens principais, dos grandes ídolos, dos grandes jogadores. O Gabigol saiu do Flamengo, é uma avaliação difícil. O Gabigol era, não sei se ainda é, para muitos flamenguistas, o principal jogador, não melhor, mas o principal jogador da era Jorge Jesus. E a troca foi mais do que certa, porque o Gabigol não conseguiu jogar no Cruzeiro e o último jogo ficou no banco do Santos. Não era uma decisão fácil olhando para a nação rubro-negra. O Felipe Luiz coloca a ordem na casa. Tá? Então, sem o Felipe Luiz, o Flamengo não teria vencido os 2 títulos que ganhou ano passado. Mas esse ano ele cometeu erros.
Tá? E a gente vai entrar nisso depois. Agora, a maneira como foi feita ontem, quando ele pede desculpas à torcida, reconhece os erros, fala que vai continuar o trabalho como deve ser continuado, muda o jeito do time jogar ontem contra o Madureira, e eu até cogitei no Linha, pô, ele vai manter esse jeito de um time um pouco mais técnico, ele vai voltar para o jogo físico, os jogadores ainda não conseguem fazer porque não tem a condição física, né? Será que ele aprendeu alguma coisa? Cara, esse menino sai de lá demitido. Ou seja, a entrevista foi um monte de verdades de coração irracionais ditas pelo técnico que se transformou numa grande bobagem, porque ele já estava demitido. Fez papel ali com todo o respeito do mundo. Então eu achei cruel a forma. Fez um papel de bobo. Eu acho que Porque tá todo mundo sabendo que o cara foi demitido da direção e deixa ele falar. Depois vamos entrar no mérito da discussão se o Cidadão Jardim pode fazer o Flamengo mais forte que o Felipe Luiz. Essa é uma outra discussão. Que eu acho que é muito importante. Já o Bubu vai contar por que ele achava que já ia ser demitido. O que a gente está falando aqui dessa guerra Felipe Luiz e BAP, e no momento aqui que o BAP conversa com o colunista Lauro Jardim do Globo, abre aspas para o BAP, para explicar por que ele demitiu. Abre aspas. Na minha visão, é o seguinte: quando você pega um trem errado na vida, você sabe o que tem que fazer? Pergunta ele. Descer na primeira estação e retornar. Meu compromisso inarredável é com a instituição, com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo na direção certa, eu tenho que atuar. Mas ele levou, cara. Olha aí, bicho. O Felipe Luiz ganhou 5 títulos em 1 ano e meio. Aí o cara me mete uma dessa, cara. Exatamente o que eu fiz. Estou intervindo fundamentalmente porque acredito que o que estava sendo feito não estava indo na direção adequada para a instituição. Fecha aspas, é a explicação do BAP ao Lauro Jardim, colunista de Globo, sobre a demissão do Felipe Luiz. Aí ele pode explicar o que ele quiser, ele está dizendo que ele acha que o treino está certo, só que... ele é o presidente, ele manda, né? Pena que ninguém manda nele. Cara, se o BAP não tivesse interferido no planejamento das férias, no planejamento ali de treinamento, que fez o Flamengo voltar no dia 21 de janeiro, o Flamengo voltou antes. Se ele não tivesse interferido, talvez o Flamengo teria vencido o São Paulo na estreia do Brasileirão, talvez o Flamengo tinha vencido o Corinthians na Supercopa do Brasil e talvez teria vencido a Recopa, né? Mas não, o BAP, ele interferiu no planejamento do departamento de futebol e deu no que deu, né? O Flamengo não ganhou nada. E daí, demite o treinador. E o Boto? Tinha que ser demitido junto, cara. De fundo, é bom contar. Nunca falaram a mesma língua, BAP e Felipe Luiz. O Careca tá falando aqui, curioso como a leitura é unânime. O que BAP e Boto esperavam da repercussão positiva para eles com a mudança nesse momento? E aí vem a pergunta pro Capita, e já o Bubu vai contar por que ele sempre acreditou que a coisa ia mudar. Sabe o Bubu foi o único que ficou falando isso aqui. Rapidinho, que o staff do Felipe e algumas pessoas do Flamengo fazem Me uma mandem leitura vídeos para cá. Põe o número do vídeo aqui pro pessoal Eles mandar. fazem uma leitura muito interessante que eles falou. O melhor momento do Felipe no ano é após uma ação desastrosa do BAP, porque o Felipe vem sendo questionado por muitos. E nesse momento o Felipe é quase uma unanimidade como alguém que teria sido desrespeitado pelo BAP nessa demissão. 961959108, mande vídeos pra cá. O que você achou da saída do Felipe Luiz? Já o Bubu vai contar por que ele sempre acreditou que o Felipe Luiz ia sair. E ele ficava falando toda hora, parecia o profeta do apocalipse, e aconteceu. Ô Capita, hoje você me falou uma coisa que eu fiquei pensando. Eu falei, como é que demite um cara depois de 8-0? Não faltou time para a diretoria do Flamengo? Aí o Pedro explica que eles tinham medo de deixar se ele ganha o Carioca. Mas ontem o jogo, apesar do 8-0, ele dá recados para quem falava do Felipe, o Capito, você que jogou tanto tempo. Então, Edu, assim, queria começar pontuando em cima do que o Pedro falou, né? Que a demissão, pela visão dele, é um cara que tem muitas informações, tem uma questão política, ele puxa desde 2019. Tem uma questão de preferência também, né? Dele querer o profissional à frente do clube, dirigindo o Flamengo, ser o Felipe Luiz ou um outro nome. Ele é o presidente do clube, ele tem direito de fazer isso, ele tem a caneta, tem o poder para fazer. A gente vai discutir aqui um pouco sobre, então, estamos discutindo sobre se foi correto ou não. Eu acho que o Felipe Luiz, ele, com relação ao trabalho, né? Então vamos olhar um pouco para o campo também agora. O Felipe Luiz, ele conquistou tudo como jogador. E ele merece muito respeito por isso. Ele conquistou, o ano passado, títulos importantíssimos para o Flamengo. Ele merece respeito por isso.
Esse ano as coisas não funcionaram, eu acho que o tempo é muito curto, né? São nem 40 dias de trabalho, o Flamengo volta um pouquinho depois dos outros clubes, mas existe uma pressão no Flamengo e ela deveria existir mesmo, porque é um time muito capacitado e que não consegue, né? Eu não vou colocar nem o jogo de ontem, mas assim, não conseguiu apresentar em nenhum momento algo parecido do que foi feito o ano passado. Isso tem relação ao treinador tentar manter um padrão tático do time, técnico, e tem a ver também com a questão dos jogadores física e enfim, comportamental. A gente sabe algumas coisas que acontecem dentro do elenco do Flamengo e que atrapalham também essa questão dentro do campo, mas é isso. Tem uma análise também que a gente tem que fazer, e eu tenho a obrigação de fazer isso porque o meu olhar é para o campo, do que o Felipe acertou o ano passado, né? E a gente veio aqui, elogiou muito, e errou nesse ano também. O que eu conversei um pouquinho com você, para a gente entrar nesse tema, o Felipe, na minha opinião, e eu tenho um carinho muito grande pelo Felipe, eu não sou amigo do Felipe, eu nunca conversei com o Felipe, mas eu tenho um carinho porque eu sei a dedicação que ele tem como profissional, eu sei o quanto ele se interessa pelo futebol, o quanto ele se dedica para o Flamengo, a paixão que ele tem pelo clube. Então é um cara que tem sentimento, assim como o BAP também, que eu conheço. O BAP eu já tenho uma relação mais próxima. Eu sei também a maneira como ele conduz, né? Pulso forte, mas o sentimento que ele tem pelo Flamengo. Então, assim, são dois caras que gostam muito do Flamengo e eu, particularmente, ficaria muito feliz se as coisas se ajustassem entre eles, porque eu sei que um é muito profissional, o outro é muito profissional e no meio do caminho isso se perdeu. Eu vou só tentar incluir meu raciocínio. Eu fico com a mão um pouco mais forte em cima do Boto, porque é um cara que, nesse momento, poderia fazer esse meio campo. Eu acho que o Boto, em um momento, ele percebeu a dificuldade do Felipe Luiz dentro do grupo de trabalho e ele se afastou um pouco disso, talvez imaginando o que poderia acontecer e a exposição que ele teria. Eu, na minha opinião, estou falando de longe, eu acho que ele poderia dar a mão para o Felipe e ele se afastou. Eu acho que ele tem responsabilidade nisso, porque é um cara do futebol, um cara que poderia tentar mudar um pouco esse caminho do Felipe Luiz, essa rota, os princípios que ele estava tendo. Eu acho que o Felipe Luiz ele deu a mão para jogadores em momentos que não era o momento principal dele. Por exemplo, ele abraçou o Plata não conseguia render. Ele abraçou o Samuel Lino num momento e o Samuel Lino não conseguia render. Eu acho que faltou alguém para conversar com ele sobre isso, né? Tentar orientar um caminho, até porque o Boto... Esse papel era do Boto, né? Agora, se o Boto não fez a parte dele, ele tinha que ser demitido junto, né, cara? É por isso que a gente fala aqui, né? O Boto é fraco. O Boto, como diretor de futebol, cara, é um medíocre. É um cara do futebol. Então, assim, eu não vou tirar o Boto dessa conversa, porque o BAP vai apanhar muito... vai apanhar. O Boto gosta dele, Capeta. Exato. O Felipe Luiz vai apanhar e o Boto não vai ficar isento, na minha opinião, porque é um cara que deveria falou que não participar. Concordava, não é isso? Mas isso aí foi o que ele falou ali para exatamente. Mas tudo bem. Eu só quero, assim, não é culpar ninguém, mas é pontuar a responsabilidade de todos eles. Eu fico muito chateado porque eu acho que o Felipe poderia continuar se tivesse um apoio, se tivesse uma orientação, porque assim, a gente não pode esquecer que o Felipe Luiz tem 1 ano como treinador. É uma coisa, ele tem uma imaturidade, ele tem, assim, eu muitas vezes brigava, eu falava assim, pô, você não pode ter tanto... você tem uma convicção no Flamengo, sabe? Você bater em cima disso, porque, enfim, o Flamengo ele não te proporciona, o Flamengo você tem que entender os cenários, tem que entender os momentos do clube, tem que entender a paixão do torcedor. Eu acho que faltou um pouco de orientação. Então é só para pontuar. O trabalho do BAP, que é o presidente do clube, tem direito de decidir o treinador que ele quer. O Felipe Luiz, que o ano passado e na história do Flamengo, ele é gigante, ele tem que ser muito respeitado. Eu acho que ele poderia, uma conversa, eu falo com sentimento de Flamengo, né? Tirando a questão política. Mas ele poderia ser orientado em alguns momentos para continuar o trabalho. E eu acho que o Boto, que tem participação em contratações, foi contratado para ter a chave do CT, mas eu acho que nesse episódio Felipe Luiz, ele largou a mão do Felipe muito cedo, já imaginando o que iria acontecer, talvez uma possível negociação com o treinador que a gente está falando, que é o Leonardo Jardim, que também é um português, que eles têm um relacionamento... Parabéns, Capita, parabéns, é isso aí, cara. O Boto largou a mão do Felipe Luiz muito cedo, cara. Abandonou o cara. Enfim, não vou abrir muito o leque sobre isso. Com relação ao Felipe, que eu te falei, contra o Lanús, e eu fui um crítico disso, o Felipe, ele errou na escalação.
Ele errou na ideia de jogo, porque o Flamengo precisava vencer o jogo. Concordo. O Flamengo estava jogando no Maracanã. O Flamengo não poderia vir com 2 volantes. O Flamengo não poderia vir com o Prata de 9, porque o Flamengo precisava fazer gol. O Flamengo não poderia vir, com todo o respeito do mundo desse jogador, eu falo momento. O Flamengo não poderia vir com o Samuel Lino, porque o torcedor não tem paciência com ele. O Flamengo tinha que vir com uma outra formatação. Perdeu o jogo no Maracanã, o Felipe foi muito cobrado, o Felipe foi chamado de burro, eu não concordo, o Felipe Luiz é de burro, ele não tem nada, ele é um cara super estudioso, mas enfim, é a cobrança da arquibancada, é o sentimento do torcedor, a gente tem que respeitar. O que eu te falei contra o jogo do Madureira foi que tudo que a gente imaginou 8-0 contra o Lanús, ia acontecer contra o Madureira, deu a sensação para o torcedor de que ele errou, o erro foi ainda maior. Porque quando ele tira o Pedro de um jogo de final e o Pedro, mesmo independente do adversário, faz 4 gols num jogo, quando o Paquetá fica no banco e o Paquetá faz 2 gols no jogo e joga muito bem, quando o Cebolinha é o titular e o Cebolinha joga, não vou falar que no nível de Pedro e Paquetá, mas também tem qualidade no jogo, isso cria a sensação do tamanho do erro que ele cometeu contra o Lanús. Quer dizer, você está dizendo que o time de ontem estava muito mais próximo de ideia e escalação do que o time que jogou contra o Lanús. Eu não sei se foi sem querer, eu não sei se houve uma motivação dos jogadores de... Quando o Cebolinha chega depois do Lanús e ele fala assim, bom, eu tenho mais 10 meses de contrato, mas eu não vou ficar mais. Na minha visão é assim, eu não vou... Todo mundo bateu no Cebolinha, mas eu acho que é um sentimento dele assim, eu não vou ficar por quê? Porque eu entendo que é o meu melhor momento, só que eu não estou jogando. Então, assim, eu não vou ficar num lugar que eu jogando mal, quando eu joguei mal, eu fui tirado do time. Quando eu estou bem, melhor do que o meu concorrente, que é normal, uma briga sadia do dia a dia, eu também não jogo. Então o Cebolinha fala, bom, se for para ficar assim, já que eu não vou jogar, bem ou mal, eu prefiro sair. Eu acho que o Pedro tentou dar uma resposta ontem também, com relação, eu acho que eu sou mais importante do que estão me tratando, eu acho que eu preciso de um pouco mais de jogo. Então, e o Pedro quer ir para a Copa, ele precisa jogar. O Pedro quer ir para a Copa, o Pedro quer jogar no Flamengo, então é isso. Quando eu falei para o Edu, eu falei, talvez esse 8-0 tenha trazido um sentimento para o torcedor do Flamengo, ou para quem cuida do Flamengo, ficou maior o erro contra o Lanús e deu força para que a decisão fosse tomada. Sabe que quando você está falando isso, ontem no Linha de Passe, desculpa, Bubu, eu sei que você está esperando para falar. Desculpa também me alongar um pouco, porque enfim... A impressão não, tá bom, já nossa na conversa gravando. É que a ganhando 3-0 a torcida estava indignada pela temporada. Sim. Mas que o placar muito grande, 4, 5, 6, 7, quanto mais gols fazia, pior ficava a situação. Pior. Eu entendo a metodologia do Birner, cara, porque assim, o que parece? Tá vendo? Quando querem, jogam. Por que não fez assim contra o Lanús? E o Felipe Luiz, galera, a gente já falou aqui depois do jogo do Lanús, né, que o Felipe Luiz errou, escalou mal, né? Até pré-jogo a gente tinha dado aqui a escalação ideal. Então, se vocês quiserem saber, assistam os vídeos antes do jogo do Lanús e depois do jogo do Lanús, para vocês saberem o que eu falei também, tá? Felipe Luiz foi criticado, cara, pontualmente pelos erros, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele não merecia ser demitido dessa forma, galera. Não merecia, cara. Só isso que eu tenho para dizer neste momento. O que aconteceu antes? É isso. Porque assim, se o Flamengo ganha do Madureira ontem por 1-0, por 2-0, o torcedor iria colocar um pouco na conta dos jogadores. Pô, os caras estão mal, é um momento ruim do time, o time não consegue produzir. Enfim, quando o Flamengo começa a fazer gols, começa a dar a sensação de que alguns erros estão acontecendo com relação à escalação. Porque você começa a mostrar ao sinal de que, claro. pô, por que isso não aconteceu? Eu até falei ontem no resenha, né? Eu gravei, ontem foi difícil pra mim, porque eu gravei o resenha ontem à noite. Sim. Aí eu cheguei no hotel que eu dormi aqui, eu comecei a ver as notícias e eu não dormi a noite toda, porque eu me interesso pelo Flamengo, eu quero saber o que acontece, quero entender também, não né? Dormimos. Não dormimos. Eu não dormi. A madrugada toda vendo o que estava acontecendo. Então é isso, assim. Quando você tava eu acho que tem essa ligação. Não que, como o Pedro falou, já era uma questão decidida, política, algo que poderia acontecer depois desse jogo, depois do jogo contra o Fluminense, enfim. Eu só quis mostrar esse cenário. Assim. Claro. Ontem eu falei isso no resenha, eu quero confirmar. Ontem eu peguei até um pouco pesado, né? Até me senti um pouco mal com relação a isso, porque eu sei que eu tenho uma voz ali perante o torcedor flamenguista, e eu falei sobre isso. Eu falei, pô, o Felipe ele escolheu
o melhor ataque para o jogo contra o Madureira. E talvez não a melhor opção para uma final contra o Lanús. E eu acho que ele abraçar esses jogadores que não estavam rendendo o Flamengo é um time montado, Birner, e eu quero falar um pouco sobre, até para o treinador que chega. O Flamengo, quando você tem um elenco qualificado como o do Flamengo, quando a gente olha e fala que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, que o Flamengo tem 2, 3 jogadores por posição, na minha opinião, quando você tem um elenco com essa capacidade, você tem que mostrar para o seu grupo que vai jogar o melhor. O melhor do momento joga. Agora, então, logicamente, quanto mais jogo você dá para os caras, melhores eles vão ficando. Sabe qual foi o erro do Felipe? O elenco do Flamengo, você não recupera jogador, por exemplo, Samuel Lino, não vive um bom momento, na minha opinião. Você não recupera colocando ele no Maracanã. O Maracanã, nesse momento, para ele, vai fazer muito mal. Você recupera, respira, treina, se dedica, eu te coloco aos poucos, você vai readquirindo confiança. Por quê? Você mostra para o seu elenco que joga o melhor, quem está melhor no momento. E você recupera o jogador que vai ser importante um pouquinho mais para frente. Eu acho que o Felipe perdeu um pouco isso. Birner, para jogar pro Bubu, que é o seguinte, aliás, a audiência tá enorme, obrigado pela audiência, maravilhoso. Galera, infelizmente não vai dar para ouvir o Bubu, porque o vídeo já passou de 30 minutos, né? Cara, deixa eu ver se tem mais informações aqui sobre isso, né? Sobre Leonardo Jardim. Deixa eu pegar aqui e abrir as notícias. Eu estou estarrecido, estou profundamente chateado, estou decepcionado com o Mbappé, hein, cara? Eu não esperava isso dele neste momento. Flamengo acerta a contratação de Leonardo Jardim, galera. Ele deve chegar ao CT Ninho do Urubu, né? Nesta tarde, não sei se já chegou ou não, neste momento. E é o seguinte, eu coloquei alguns vídeos da imprensa nos canais Marcos Fla, inscreva-se lá, e também no canal Fute React, tá? Coloquei 2 ou 3 vídeos lá em cada canal já hoje. Eu estou desde cedo, galera, gravando um vídeo atrás do outro, trazendo todo tipo de conteúdo, vários comentaristas diferentes, né? Com várias opiniões. E 99% é contra a demissão do Felipe Luiz. E você? É a favor ou contra? Comente aqui. Quero saber a sua opinião. A minha opinião é de profunda tristeza, né, cara? Eu sou muito contra a demissão do Felipe Luiz, né? Infelizmente, ele foi demitido. Leonardo Jardim é o novo treinador do Flamengo. É o que apontam as notícias. Valeu, tamo juntos. Saudações.